Vamos ler a Bíblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1 eu vou ler. Romanos capítulo 8, versículo 1, se vocês acharam eu vou ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, mas pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Nós lemos até aqui. Antigamente um pastor, ele teve que fazer uma viagem e pediu para um diácono da igreja pregar. Quarta-feira à noite ele subiu no palco para pregar e ele estava tão grato por isso, mas ele não tinha o que falar. E ele leu todos os Salmos 119 e
E depois que ele leu tudo, ele falou, essa palavra é tão graciosa, vamos ler mais uma vez. E diz que ele leu 2 vezes. Então, ele tinha muitas coisas para falar, mas... Eu tenho muitas coisas para falar, mas acabou o tempo. E acabei de pregar. Hoje também eu li bastante sobre o livro de Romanos. Hoje, pensando sobre o livro de Romanos, no começo... Eu queria ler só o versículo 5 e 6, né? Não, mas vou ler mais um versículo. E aí eu vi que é muito bom e eu quis ler tudo. Porque eu tô com bastante idade, eu já não me lembro direito, né, das coisas. Então, eu não me lembro de todas as coisas, mas me deixa meu coração feliz. Eu tinha que ler mais curto, mas porque a palavra estava muito boa, eu li pouco, né? Eu quero falar assim, curto. Então, há um tempo atrás, disse que tinha um grupo nos Estados Unidos que curava o câncer. E tem o Dr. Kim, que ele me mandou um livro. Então, que livro é esse? Lendo aquele livro, meu coração e o dele... Tem muitas coisas que combinam, né? Então ele falou o quê? Então, você vai para um hospital e é verdade que eles matam o câncer, as células cancerígenas do seu corpo. Mas é muito importante o seu coração. Então ele escreveu bastante coisa sobre isso. Então uma coisa que sobra na minha cabeça, o câncer... Então, ele frequenta a igreja, mas eu nunca me encontrei com ele. Então, o coração do ser humano, ter força, ter esperança, é uma coisa muito preciosa, é uma coisa muito forte para uma pessoa. Então, para você ser curado do câncer, tem vários métodos para você ser curado do câncer. E dentre esses métodos, se as pessoas escolhem para ser tratadas do câncer, então é importante o remédio para tratar o câncer, mas o coração otimista, um coração de que vai ser curado do câncer, é um coração muito importante. Então os coreanos... Então, se falar para um coreano que tem 30% de chance de sobreviver, ser curado do câncer, então fica decepcionado. Mas os americanos, se você falar que tem 1% de chance, com esse 1% eles ficam gratos. E o coração deles fica assim, aliviado nesse 1%. Então, quando a gente lê a Bíblia... O nosso coração é tão legal, é tão divertido, foi tão bem feito. O nosso coração, se vem a decepção e trabalha, a gente se decepciona. Se vem a desesperança, então a gente fica desesperançoso. Se vem a tristeza, então facilmente a tristeza domina o nosso coração. Mas, se vier a fé e trabalhar no nosso coração, essa fé vai vir e vai trabalhar no nosso coração. Então, a Bíblia resolve o nosso coração desse jeito. Então, Romanos capítulo 8, entre um dos começos do livro da Bíblia que eu mais gosto é Romanos capítulo 8. Eu quase já decorei Romanos capítulo 8 e eu já falei muito sobre esse livro. Então, quando eu leio Romanos capítulo 8, então eu simplesmente lia. Lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 8, 20 vezes, continuamente lendo. Então, tem uma força que só aparece no livro de Romanos capítulo 8.
Então, aquela força de Romanos capítulo 8 que o apóstolo Paulo escreveu, para que a gente possa receber essa força, eu posso sentir fortemente que foi escrito esse livro de Romanos capítulo 8. Hoje, abrindo a Bíblia, vamos falar. Vocês abriram em Romanos capítulo 8, né? Eu não vou fechar essa parte e vou continuamente falar. Então, a Bíblia que eu tenho, Romanos 8 e 7, então é metade da folha 7, metade do capítulo 8. Então, tem a parte de Romanos 7 na parte de cima e a parte de baixo, capítulo 8. Então, uma coisa incrível de Romanos 8 é que no coração do ser humano, como Deus trabalha. Isso foi expressado de uma forma muito simples, muito fácil. Então, eu sou pastor. Os irmãos da nossa igreja, às vezes, eu fico bravo, eu grito, repreendo. Mas uma coisa que eu não posso negar é que eu lhes amo. Qualquer pessoa que seja. Os irmãos da nossa igreja, qualquer um que seja. Até o dia que Deus me estabelecer nesse palco, no púlpito, eu tenho que lhes amar. Então, quando eu lhes amo de verdade, não a palavra eu te amo, mas tem uma coisa que eu quero lhes falar. Como vocês podem ganhar fé? Como vocês podem vencer a angústia? Como vocês podem vencer o pecado? Como vocês podem vencer o câncer? Como podem vencer a desesperança? Eu quero falar isso para vocês. E a Bíblia está explicando cuidadosamente sobre isso. Em Romanos capítulo 8, explica detalhadamente sobre isso. Mas nós, se a gente souber exatamente sobre essa palavra, se a gente souber Romanos capítulo 7, é tão bom. Quando a gente lê Romanos capítulo 7, vamos ler um pouco. Romanos 7, a partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Vamos ler mais um pouco. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 19 de novo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, quando a gente vê o que Romanos 7 fala, essa pessoa, eu, Pastor Oxo Parque, Ancião Panmonte, Ancião Juan. Então, essa pessoa, eu, quer fazer bondade, quer se esforçar. Então, em Romanos capítulo 7, ele quer fazer alguma coisa, essa pessoa, eu. Mas a vida espiritual é depender de Deus, é acreditar em Deus. Isso é vida espiritual. Mas em Romanos 7 não tem Deus. Eu quero fazer bondade, eu quero fazer justiça.
desenha exatamente a imagem da pessoa que quer fazer. Hoje em dia, muitas pessoas falam que querem fazer vida espiritual. Muitas pessoas querem fazer bondade. Ah, eu queria orar bem. Ah, eu queria saber mais sobre a Bíblia. Ah, eu queria pregar bem. Ah, eu queria trabalhar mais voluntariamente na igreja. Ah, eu queria dar $10.000 por mês de oferta. Ah, eu queria ofertar 100 mil por mês. Então, as pessoas, elas têm o seu conceito que elas fizeram. E dentro desse vida espiritual que elas criaram, desse conceito de vida espiritual que elas criaram, elas querem se levar para dentro disso. Isso é Romanos capítulo 7. Então, frequentando a igreja, desde criança, eu queria fazer bondade, eu queria cumprir os mandamentos, queria servir a Deus, queria ser um bom cristão. Eu me esforcei tanto. Mas aqui uma coisa que com certeza a Bíblia diz, que eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, eu estou me esforçando. Mas no final, o que diz? Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Romanos 7 diz o quê? Eu tenho que fazer bondade, eu me esforço para fazer bem. Mas em Romanos 7, para fazer bondade, Deus, para orar a Deus, para fazer bondade, não é Deus que tem que fazer. Mas no capítulo 7 está mostrando a vida espiritual que eu me esforço para fazer essas coisas bem. Então, em Romanos capítulo 7, a última parte, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a vida espiritual, se você fizer assim, com certeza você vai se tornar desventurado. Então, tem vários missionários na nossa missão. Tem gente que está fora do nosso país e tem gente que está dentro do nosso país. Então, a vida espiritual deles, eles não sabem direito. Mas eu consigo enxergar claramente. Ele se esforça para pregar, ele se esforça para fazer bem, continuamente se esforça. Mas uma coisa que vocês têm que saber. Tem o trabalho de Satanás que nos impede a ter vida espiritual. E nós jamais podemos vencer a esse trabalho de Satanás. Então, quando a gente se esforça, parece que está dando certo, parece que eu estou conseguindo orar bem, parece que eu estou fazendo bem. Mas depois de um tempo, tudo é destruído, o que eu sei. Por isso, a vida espiritual, não é eu que tenho que pregar esforçadamente, eu prego. Mas se Deus não me ajudar, não dá. Embora eu esteja pastoreando a igreja, se Deus não me ajudar, não dá. Eu que estou fazendo, mas olhando para a ajuda de Deus, esperando pela graça de Deus. Então a gente tem que chegar nessa parte de Deus trabalhar.
quando eu acabo o seminário, quando ela vai para uma igreja, parece que os irmãos vão receber salvação, parece que eles vão ser transformados e se esforçam para trabalhar, mas não dá certo. Aí se esforça, aí decide, se jejua, e tenta, não dá, e daí pega, arruma a mala e foge. Todos eles são pessoas assim, mas uma coisa que eles não sabem, não é porque falta esforço, não é porque falta sabedoria ou poder, mas a fé em Deus. Se Deus não trabalhar em mim, a gente não pode tirar ninguém das garras de Satanás. Por isso, pessoal, em Romanos capítulo 7, então, muitas pessoas devem ter esse pensamento hoje aqui na igreja, né? Eu tenho que pregar bem, eu tenho que orar bem, eu tenho que ter uma boa vida espiritual. Então eu acho que é só orar um pouco mais, é só ler mais a Bíblia. Esse tipo de pessoa tem em Romanos capítulo 7. Mas em Romanos 7, Romanos 8, é completamente diferente. Romanos 7, quando a gente entra nesse capítulo, no começo, no capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, tá preso no pecado, a pessoa que está presa na morte, então não cometendo pecado, querendo me esforçar para me libertar do pecado, da vida suja. Eu me esforcei para me libertar do pecado. Dessa forma, eu jamais vou poder sair do pecado. Eu vou acabar caindo novamente no pecado. Então, em Romanos 7, eu queria fazer bondade, eu queria orar, eu queria fazer. Mas em Romanos 8, quem foi que nos libertou? Foi o Espírito da lei da vida que te livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Então, no capítulo 8, não sou eu quem trabalho, mas Jesus Cristo que trabalha. Então, na nossa igreja, os pastores vão, fundam a igreja, e pregando continuamente o evangelho, começa a surgir pessoas que recebem a salvação, aí vai surgindo mais pessoas, e de repente, tem um monte de gente na nossa igreja, acho que eu estou pregando bem. Os coreanos jamais expressam isso, somente pensam. Os homens, diz que eles bebem. Eles bebem. E quando eles começam a ficar bêbados, 99% dos homens se gabam. Se gabam. Fica quieto, escuta um pouco, escuta o que eu tenho para falar. Eu fiz isso e aquilo. Sempre acaba a bebida, o lugar de bebida assim. Então, o resultado dessa pesquisa foi o quê? Todos os coreanos pensam que eles são bons, que eles são inteligentes. Só quando bebem e fumam que eles se gabam. Mas mesmo ficando de boca fechada, a maioria das pessoas pensa que está fazendo bem. Os homens, mesmo vivendo de uma forma difícil, não conduzindo bem a sua família, mas dizem o quê? É porque eu estou fazendo pelo menos isso que a nossa família está vivendo bem. Se não, ia viver pior. Mesmo vivendo de uma forma miserável, pensam assim. Então, esse tipo de nível... Então, pobre, rico, a gente consegue distinguir isso, né, na hora. Mas, espiritualmente, a gente não consegue enxergar. Espiritualmente, andar de bom carro, não é porque isso que é espiritual, que vive bem que é espiritual.
Mas ele sozinho pensa que ele é espiritual e está fazendo bem. Então volta de Romanos 8 para Romanos 7. É só eu fazer. Eu fundei a igreja na mesma época que ele. Mas um monte de gente recebeu salvação na minha igreja. Ninguém recebeu na dele. E assim, essas pessoas pensam que assim, como está em Romanos 7, ele começa a pensar que ele pode fazer alguma coisa e aí começa a fracassar. Então, dentre vocês... eu recebi salvação. Eu tenho a resposta de oração de doença. Eu também tenho testemunho de que as pessoas receberam salvação através de mim. Eu tenho testemunho de que eu fiz boas obras na igreja. Então eu acabo me estabelecendo por essas coisas. Então, se eu começar a me estabelecer desde então, não é Deus quem vai querer trabalhar em mim, mas eu vou querer trabalhar em mim. E daí eu vou acabar ficando em Romanos capítulo 7. Mas quando a gente entra em Romanos capítulo 8, onde eu devia existir, Jesus Cristo é quem está estabelecido ali e trabalhando. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu quero lutar contra o pecado e eu quero vencer. Eu fazer alguma coisa ou não fazer, não está falando disso. Está dentro de Jesus Cristo ou está fora de Jesus Cristo? Então isso está ligado a Jesus Cristo, entenderam? Quanta maldade eu fiz, não importa isso. O importante é, eu estou dentro de Jesus Cristo ou fora? É isso que está falando, é de eu fazer ou Jesus Cristo fazer. Então vamos ler um pouco mais de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho. Então, o que é lei? Não terá outros deuses diante de Deus, não fará ídolos de mão humana, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembrarás do sábado e santificará, obedecerás ao seu pai, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Então, a lei trabalha assim. Então, a lei, ela nos conduz para viver uma vida assim. Mas mesmo querendo viver sendo arrastada pela lei, eu não consigo. Então as pessoas falam, a lei falou que você não pode matar, você tem que se lembrar, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode cobiçar. Então a lei fala. Porque a lei fala. A gente não consegue viver assim, porque a carne é fraca e a gente sempre cai no pecado. Então a lei... Então a nossa carne que é fraca não consegue viver assim. Então a carne não consegue nos santificar, não consegue nos justificar. A carne, ela não pode nos lavar, ela não pode nos limpar. Mas Deus pode. A Bíblia fala assim em Romanos capítulo 8. Ela fala assim. Então, dentre nós, tem pessoas que têm doença, têm câncer. Então, dependendo da doença, também tem jeitos para tratar. Mas se a gente falar no mundo espiritual, então como as coisas acontecem? Quando você vê a doença, o pastor vai orar e eu vou ser curado. Então aí eu fico feliz e parece que eu vou ser curado. E depois, quando fica um pouco mais grave, o pastor, ele orou, você acha que vai ser curado? Até parece, então o coração começa a balançar.
Então, eu querer ser curado da doença e eu não ser curado da doença, então, quando eu tô melhorando, parece que eu vou ser curado da doença, e quando eu tô piorando, eu sinto um coração de que eu não vou ser curado. Então, diz que no corpo do homem, diariamente surgem milhares de células cancerígenas. Então, dentre vocês também têm força, vocês têm imunidade para vencer essa célula cancerígena, que você não fica com câncer. Não é que você não tem célula cancerígena no seu corpo. Então, porque a imunidade vence isso, então diz que isso trabalha fortemente no seu coração, no coração das pessoas. Então, as pessoas estão vivendo normalmente. Então, tem vezes que vence naturalmente o câncer e tem vezes que não consegue vencer. Por quê? Mas as pessoas, quando fica um pouco mais grave, ai, como é que eu vou vencer o pecado? Ai, eu vou morrer. Aí, quando melhora um pouco, então eu vou vencer o pecado, o câncer. Então, quando eu falo sobre essas coisas da carne, vocês conseguem entender facilmente, né? Mas a fé em Deus, olhando para a situação e preso nisso, quando a gente olha para Deus, Deus tem força para nos justificar. Então a gente tem que ter esperança de olhar e esperar em Deus. Mas em Romanos capítulo 7, não é uma pessoa que não acredita em Deus, é uma pessoa que acredita em Deus. Embora seja uma pessoa que acredite em Deus, mas essa pessoa, ela quer ela quer trabalhar. Mas em Romanos capítulo 8, é uma pessoa que está na mesma posição, mas não é ela quem vai trabalhar. Mas essa pessoa tem esperança em Jesus Cristo, que Ele vai trabalhar. Então, a pessoa que está doente, quando quer ser curada da doença, então, independente de da doença ter melhorado ou piorado, não importa. Por quê? Porque é Deus que vai trabalhar. Então, quando surgem esses problemas na vida espiritual, eu me esforço para eu melhorar. Então, em 1 Samuel capítulo 30 fala sobre Davi quando a cidade de Ziclag foi queimada. Então, aquela cidade, ele estava com a sua família, construiu casa para os seus filhos, e estava com a esposa e com os filhos vivendo naquela cidade. Mas um dia, os soldados de Davi, voltando da guerra, uma coisa muito triste que aconteceu, todas as casas foram queimadas. Não tinha nada, somente tinha cinzas. E a esposa deles, os filhos, foram levados como escravos. Então, quando eles olharam para suas pessoas, que coração eles tiveram? Eles choraram, sem até perder toda a sua força. Choraram, choraram, choraram e choraram. Choraram continuamente. Mas sabe o que é legal? Uma irmã, ela me mandou um e-mail. Ela me mandou que e-mail? É uma irmã bem calma, ela. E ela se encontrou com uma pessoa e por 2 horas ela falou que pregou o evangelho para essa pessoa. Tá escrito que por 2 horas pregou o evangelho, né? Mas ela não escreveu. Você não pode ler assim, preguei por 2 horas, mas tem que ler como eu preguei por 2 horas. Tem que ler assim, porque ela nunca fez isso na vida dela, né? Pessoal, dentro de nós,
o Todo-Poderoso Deus está vivo em nós. Mas aí acontece o quê? A primeira coisa, a gente se depara com pensamentos humanos. Então, Ziklag foi incendiada, a esposa amada, os filhos, todos foram levados cativos. Então, o pensamento humano é muito triste, é muito angustiante, não tinha caminho, né? Eles já choraram e perderam até toda a força de tanto chorar. E nessa dificuldade, Deus estava ali no meio. Então, quando eu vejo pelo meu julgamento, os filhos foram levados cativos, então é triste, é angustiante, toda a casa dele foi incendiada, então ele não sabia o que fazer. Pessoal, isso é o ser humano. Mas, da mesma forma que a gente está andando pelo mesmo caminho, mas olhem direito. Olhem aqui, eu estou andando pelo mesmo caminho. Aí na minha frente tem cinzas, meus filhos foram levados, minha esposa também foi levada. O ser humano nesse momento fica angustiado, sofrendo, triste, chorando. Mas, pessoal, na mesma situação, andando pelo mesmo caminho, os filhos foram levados, a esposa foi levada e só tem cinzas na sua frente. Nessa situação, se você olhar para Jesus Cristo, a situação é bem diferente. Então, nesse momento, Jesus Cristo, na nossa vida, vindo para o culto, ofertando pouco, escutando a palavra. Não é isso que é acreditar em Jesus. Isso tem que acontecer, né? Mas você acreditar verdadeiramente em Jesus Cristo, eu tô feliz. Não simplesmente eu tô feliz. Deus me deu felicidade. Eu não tinha essa felicidade antigamente. Deus me deu esse novo coração. Deus me deu felicidade. Essa pessoa é uma pessoa que acredita em Deus. Mas uma pessoa que não tem Deus. Eu tenho um bom trabalho, eu ganhei dinheiro, porque eu trabalhei, estudei bastante, por isso eu estou vivendo numa boa casa, num bom carro. É óbvio que eu tenho que viver bem assim. Isso é um pensamento comum. É diferente de quem acredita em Deus, mas pelo contrário. Todos meus filhos foram levados, minha esposa foi levada, minha casa foi queimada, só sobrou cinzas. Pessoal, dentro dessa situação humana, sofrer, ficar angustiado, isso é normal. Então, nessa posição, a pessoa que tem Deus, não sou arrastada pelo meu pensamento, mas eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Davi, até esse ponto, pelo método dele, pelo jeito dele, ele estava sofrendo, estava chorando, e chorando. Por quê? Cada vez mais estava ficando pior esse coração de tristeza. Aí que esse coração surgiu? O que a gente ganhou seguindo a Davi? A gente só perdeu, a gente perdeu a esposa. Vamos matar Davi apedrejado e vamos cada um seguir o seu próprio caminho. Então começou a surgir dentro deles o coração de ficar contra o servo de Deus, contra a pessoa de Deus. Isso é um coração que Satanás nos dá. Todos os servos foram arrastados por esse coração. Mas naquele momento, Davi, olhando para as cinzas, olhando para sua esposa que foi levada, Deus, ele estava vivo no coração deles. E eles oraram: Deus, seguirei eu esse povo? Sim, pode seguir, que você vai recuperar tudo. Então ele se esqueceu que a esposa não estava ali. Ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu tudo. Era uma desesperança. Mas dentro do coração de Davi,
O que Deus falou? Segue que você vai recuperar tudo. Você vai encontrar sua esposa de novo. Você com certeza vai vencer e vai ser vitorioso. Então, no começo a gente não sabe direito, mas chegando ali, chorando, angustiado, triste. E a pessoa que tem esperança é uma grande diferença. Então, o pastor não vai ter vida espiritual no seu lugar. O pastor não pode acreditar em Jesus Cristo no seu lugar. O pastor não pode receber salvação no seu lugar. Ele não pode fazer nada no seu lugar. Mas se vocês virem a Bíblia, tem muitos servos de um lado e Davi do outro. E todos eles tinham que coração? Eu segui a Davi e fracassei. Seguindo a Davi, acabei fracassando. Eu perdi a minha esposa, perdi os meus filhos, toda a minha casa foi queimada. Acabou. Eles estavam com esse coração. Mas e o coração de Davi? Ele tinha um coração diferente do deles. Olha, pessoal, escuta bem o que eu vou falar. Vocês querem me apedrejar, né? Espera um pouquinho. Vocês me apedrejem depois, mas escutem o que eu vou falar. Tá, vamos ver o que ele vai falar. Tá, escutem, tá. Por acaso, dentre vocês, eu entendo que eles vieram e levaram as mulheres, vão levar para fazer comida, para lavar roupa, e se for bonita, com certeza vão tomar por mulher. Mas crianças de 2, 3 anos, não é fácil de sair correndo. Imagina sair carregando uma criança de 2, 3 anos. Então, com certeza, Deus está nos protegendo, Deus está protegendo também os nossos filhos. Nós temos Deus. Eu orei diante de Deus. E Deus sabe o que Deus me falou? Segue, porque com certeza você vai recuperar todas as coisas. Pessoal, se vocês querem continuar seguindo esse caminho de desesperança, chorando, ou vocês querem reencontrar seus filhos, vocês querem se vingar dos seus inimigos e trazer tudo de volta? Sabe o que foi surpreendente? No coração de Davi, ele tinha Deus e tinha esperança. E no coração daquelas pessoas tinha desesperança. E a esperança que existia no coração de Davi, ele colocou no coração deles. Pessoal, um pastor. O que é ser um pastor? Ele não acredita no seu lugar, não é que ele compra comida para você, ou que ele te dá, ou que ele te deixa em paz, ou que ele te deixa rico. Isso não é um pastor. Pastor, ele cria esse mundo de Deus dentro de você, e para que essa carne não te domine. Mas para que Deus possa te conduzir quando eu tenho dificuldade, quando eu tenho sofrimento, quando o meu coração não combina com o da minha esposa, eu estou sofrendo, ou quando eu sofri um acidente, ou quando a minha esposa foi levada, ou quando o meu marido foi levado, ou quando meus filhos foram levados. Então eu querer vencer tudo isso é desesperança. Mas Deus sendo estabelecido no nosso coração, e aquela casa que estava toda incendiada, os filhos que foram levados, a esposa que foi levada. Então, Deus é quem quer nos conduzir para essa felicidade, Ele quer dar a fé. Deus, Ele está querendo criar essa fé. Então, não é o pastor que vai criar essa fé em você. Entende? Então, o Davi, vocês podem me apedrejar, mas me escutem. Deus está conosco, com certeza.
A gente tem essa dificuldade, mas é porque tem a vontade de Deus. Por que Deus ele queimou Ziklag? Porque daqui a pouco Davi vai se tornar rei. Então, Deus ele pode apagar esse fogo, não é? Mas por que Deus deixou levar as crianças? Para que aqueles servos pudessem ficar com o mesmo coração de Davi. Amados irmãos e irmãs, hoje em dia, muitos irmãos e irmãs vivendo as suas vidas. Então, na sua família, criando seus filhos, na sua velhice, vocês têm muitos problemas. Então, assim como o livro de Romanos está falando, diante desse problema, tem pessoas que elas querem resolver os seus problemas e tem pessoas, eu sou fraco, mas Deus pode fazer. E tem pessoas que esperam por Deus fazer. São pessoas bem diferentes. Então, Romanos capítulo 7, essa grande dificuldade que eu me deparo é muito grande. Porque eu sou uma pessoa que eu quero resolver. E no final eu fico cansado, fico sofrendo e não consigo fazer nada. Dentre os pastores, existem pastores assim. Ai, eu não aguento mais pregar, fazer as coisas. Ai, pregar, fazer as coisas. Eu não aguento mais isso. Tem pessoas assim. Por quê? Romanos 7 está falando o quê? Desventurado homem que sou. Por que está preso nisso? Porque é ele que quer trabalhar. Então, em Romanos capítulo 8, mesmo que eu não faça nada, mas eu me libertei do pecado, da morte do pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo é quem está trabalhando. Certo? Então, se Jesus Cristo está trabalhando, eu pude me libertar da lei do pecado e da morte, não é? Por causa de Jesus Cristo, eu posso me libertar do mandamento. Por isso, Deus está falando, eu é quem vou trabalhar por essa coisa difícil. Eu vou fazer com que não dê certo. E quando você depender de Jesus Cristo, Deus ele deixou esses caminhos para a gente depender de Jesus Cristo. Deus está nos ensinando esse método de somente depender dele. Mas hoje ainda muitas pessoas não sabem exatamente a Bíblia, porque sabem vagamente. Então, pela cabeça fala que eu não posso fazer, mas ainda estão presas em Romanos capítulo 7. Então, quanto mais estiver preso em Romanos capítulo 7, mais vai sofrer, mais vai ter angústia. E naquele momento Davi escutou a voz de Deus. Se a gente seguir a eles, a gente vai recuperar todas as coisas. E ele começou a correr. E quando ele correu, ele recuperou todas as coisas conforme a promessa de Deus. Ele ganhou muitos bens e depois Davi se tornou rei. E eles se tornaram todos servos de Deus, de Davi. Amados irmãos e irmãs, porque vocês viveram como seres humanos, então vocês somente têm coisas humanas. Mas se vocês abrirem os olhos espirituais, enxergarem a Deus, não sou eu quem trabalha, mas é Deus quem trabalha. Então o que vai se tornar problema? Nada se torna problema. Quando eu trabalho é que se torna problema. Em Romanos 8:3 está escrito, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho. Em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que por preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o meu método, o meu jeito, essas pessoas são pessoas que pertencem à carne. Mas as pessoas que deixam os seus métodos de lado e que Deus trabalha são pessoas de Deus. Até agora, as pessoas que seguiram a sua carne são pessoas que seguem pela morte, se tornaram inimigos de Deus e não são obedientes à lei de Deus, à vontade de Deus. Então Deus não pode se agradar a Deus. Mas aqui está escrito no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então está escrito que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós termos vida espiritual, porque nós vemos Jesus Cristo trabalhando, quando a gente recebe o perdão dos pecados e vê Jesus Cristo trabalhando, realmente, quando a gente aceita Jesus Cristo pode trabalhar em nós. Essa palavra do Evangelho é o coração de Jesus Cristo. Quando a gente aceita essa palavra do Evangelho no nosso coração, desde então Jesus Cristo pode começar a trabalhar dentro de nós. E depois? Então, o importante é o quê? Então, as pessoas que não receberam perdão dos pecados, Jesus Cristo jamais pode trabalhar dentro dela. Por quê? Porque se estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, porque se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, desse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito em que vós habita. Então nós viemos à igreja, fazemos o trabalho da igreja. Então todos os anos a gente faz grande conferência, toda a primavera. Por quê? Porque através dessa grande conferência, muitas pessoas recebem o perdão dos pecados. E dentro dessas pessoas, Jesus Cristo habita. E Jesus Cristo habita dentro desse coração. Então, essa pessoa se torna uma pessoa adequada para o Espírito Santo poder trabalhar dentro dessa pessoa, amém? Então, mais do que Jesus Cristo, nós estamos muito mais próximos daqueles nossos métodos, então nós temos o coração de querer viver pelo nosso próprio método. Então, em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então não é simplesmente vir para a igreja. Então esse meu método, se eu seguir meu método da carne, certamente morreremos. As pessoas pensam de uma forma muito vaga. Mas está escrito, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. E Jesus Cristo habitando em nós, independente do que nós fizermos, Ele vai nos ajudar, Ele vai conceder sua graça, Ele vai trabalhar. Nós podemos ver isso. Um irmão, ele testemunhou. Quando ele estava no exército, ele falou que a granada é uma coisa tão bonita. E ele pegou essa granada na mão. Ele pegou essa granada e porque é muito bonita, ele levou lá para a base dele e ele deixou ali
E ele queria se gabar disso. E o superior dele escutou isso. Aí o superior dele escutou e falou: é que você achou uma coisa bonita, né? Deixa eu ver. Não, não pode. Deixa na minha mão. Eu só vou ver por 1 minuto e depois eu vou te devolver. Deixa eu ver. Você não quer me deixar ver? Eu vou te devolver. Eu te prometo. Tá? Então deixa na minha mão. Só um pouquinho. Tá? Você tem que me devolver. Tá? Eu vou te devolver. Tá? Eu vou te devolver. E assim, falou que ele largou. Aí o superior falou: todo mundo se agacha, todo mundo se joga no chão. Aí quando jogou, aí estourou. Eu não sei bem o que era isso, né? Mas ele estava, na verdade, com uma granada. Então, se estourasse ali dentro, então todo mundo ia morrer. E o superior sabia disso. Então, para não assustar ele, falou: deixa eu só ver, né? Larga aqui na minha mão, rapidinho. Eu não vou roubar. Eu não vou tirar de você. Eu te devolvo isso, né? Só me dá um pouquinho. Verdade, sim. Tá, então tem que me devolver de verdade, tá? Tá bom. Aí quando ele tinha acabado de pegar, aí ele falou: todo mundo se agacha. E eles se assustaram. E ele chorando: veterano, muito obrigado. Se não fosse o senhor, eu ia ter morrido. Você podia ter me matado, você podia deixar eu morrer. Mas muito obrigado. E falou que chorando ele foi e falou isso. Mas ele não sabia nem o que era. Essa é a diferença. Então, por isso que quando entra no exército... Então, quando você entra no exército, diz que Deus e o veterano é o mesmo nível e o veterano está 3 passos à frente do seu pai. Você tem que decorar isso. Eu também decorei isso quando eu estava na base. Então, ele está 3 passos acima dos seus pais. Realmente, no exército, é muito importante a palavra do veterano. Ele estava segurando uma granada. Porque era bonito, né? Então ia explodir toda a base. E aí ele pediu e falou: vai, todo mundo se ajoelha. E aí todo mundo se agacha, né? Se joga no chão. Aí todo mundo se jogou no chão. Imagina, e salvou toda aquela base. Imagina quão gratificante não é isso. Pessoal, parece que a carne é uma coisa boa. Eu sou bonzinho, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente fica pensando que é por minha causa, mas se a gente viver pela carne, certamente morreremos. Ou se você ficar segurando isso, você vai morrer. Deixa eu ver. Então, se jogar na hora, não precisa nem falar mais nada. A gente já sabe o que vai acontecer com a granada. Então, se a gente viver pela carne, certamente morreremos. Mas os irmãos são enganados por Satanás. Você acha que eu vou morrer por causa disso? Isso daí não tem problema. Isso aqui é fácil. Isso daqui isso aqui ajuda. Então, isso daí é uma bomba. Então, a gente gosta da nossa carne mais do que de uma granada, né? Então, se a gente viver pela carne, com certeza a gente vai morrer. E está escrito no final, né, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ali no final, né, do capítulo 8. Porque se a gente estiver com Jesus, se a gente estiver com Deus, qualquer coisa que a gente encontrar, Deus vai ajudar, Deus vai conceder sua graça, Deus vai trabalhar.
Mas em Romanos capítulo 7 mostra uma vida espiritual onde a pessoa se esforça para fazer alguma coisa. Então é isso que nós temos que aprender. Até agora o que era bom para minha carne, o que me agradava, eu vivia assim. Agora não o que me agrada, o que é bom para mim, mas vivendo por meio de Jesus Cristo. Então até agora eu tentei fazer pelo meu método, pela minha forma, quão gratificante é. Então depositando tudo nas mãos de Deus, dependendo de Deus. Quando a gente viver dependendo de Deus, a gente vai passar de Romanos 7 para 8. Então, a esposa de Davi, os filhos de Davi, a cidade foi tudo queimada. Então, ele estava nessa desesperança. Mas quando ele se encontrou com Deus, quando surgiu a fé de que Deus o ajudaria, então ele pôde novamente recuperar todas as coisas, porque Deus prometeu, né? Então, dentro de nós também que recebemos salvação, Deus está vivo. Vamos abandonar todos os nossos métodos humanos. Vamos deixar todos os nossos métodos humanos. Vamos depositar tudo nas mãos de Deus. E quando eu tiver dificuldade, vamos acreditar de que Deus vai ajudar, vai trabalhar. E assim Deus trabalhando, não o seu esforço, mas através de Jesus Cristo, eu acredito que Deus vai poder te conceder a graça e misericórdia.